Olá, bom dia. Você algum dia já teve a sensação de que precisava mudar alguma coisa na sua vida? Tipo, mudar a carreira. Mudar a carreira, mudar seu estilo de vida, dar uma mudada. Não existem estatísticas definidas, mas tenha certeza que você não está só. O número de pessoas nessa situação é bem grande, principalmente acima dos 50, 60, quando você já fez muita coisa na vida e quer dar um rumo diferente daí para frente. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque a minha convidada de hoje é especialista em gestão de pessoas em ambiente de mudança, a Diana Gaspar. Bom dia, Diana, seja bem-vinda. Bom dia, Elda, um prazer poder estar aqui. Eu já gostei desse nome, de gestão de pessoas em ambiente de mudança, diz exatamente o que a gente quer falar. Esse ambiente de mudança, ele pode ser qualquer ambiente, pode ser ambiente de trabalho, ambiente de casa, qualquer tipo de ambiente. A gente pode ter essa vontade de dar essa mexida, essa mudada? Sim, com certeza. As mudanças externas, né, elas acontecem o tempo todo. Mas também há uma outra mudança, que é a nossa mudança interna. Sim. Que ela é mais efetiva a partir do momento em que você realmente se propõe a se conhecer e entender aquilo que está no externo, mas que tem a ver com você e aquilo que talvez não. E aí é que talvez, diante disso, a gente decida, é tempo de mudar? O que mudar? Pois é tempo de mudar e o que mudar? Eu acho que são as duas perguntas fundamentais, porque aí você diz, é tempo de mudar? Aí eu posso dizer assim, não, eu vou dar mais um tempinho. Isso aqui não está me satisfazendo, mas eu vou dar mais um tempinho. Quem sabe eu começo a gostar, ou então eu volto a gostar. Porque pode ser uma coisa que a gente gostava de fazer, né? E de repente você perde a vontade, perde o interesse, perde o entusiasmo. Acho que quando a gente perde o entusiasmo, perde tudo, não perde? É verdade, mas é preciso ter cuidado, porque o entusiasmo, ele pode ser por algo momentâneo realmente. E uma decisão em relação a algumas mudanças, como no caso da carreira, ela precisa ser tratada com mais cuidado, com mais profundidade. Entendi. Mas eu falo de entusiasmo, Diana, no sentido de gostar de fazer aquilo, por mais que o tempo passe. Por exemplo, eu sou repórter há muito tempo e sou entrevistadora, que é a minha paixão. Eu gosto muito de entrevistar. Tem uma coisa que eu já faço há algum tempo, mas é uma coisa que me dá paixão, que eu gosto de fazer. Mas quando a gente descobre, depois de um tempo, que aquilo não te dá mais prazer, a gente pode pensar assim, não, isso é só um momentinho, daqui a pouco eu volto a gostar do jeito que eu gostava antes. Mas eu achei que quando a gente deixa de gostar, a gente deixa, né? Deixa de gostar. E se você pretende realmente fazer uma mudança, e uma mudança como a carreira, por exemplo, é algo que envolve muitos aspectos. Então, algumas vezes você precisa parar, analisar isso para ver se é o melhor momento e evitar um rompimento que depois lhe traga consequências nada boas. Exatamente. Não é? Então, você precisa fazer uma análise. Como é que está a sua vida? Você pode parar? Ah, alguém está fazendo muito sucesso em determinada coisa. Puxa, isso tem tudo a ver comigo. Mas e o outro lado dessa questão? Eu, por exemplo, eu descobri, eu gostava muito do que eu fazia. Gostava mesmo. Você é um exemplo disso, né? Dentro do que eu fazia, daquilo que eu fazia, tinha algo que eu queria aprofundar mais. Mas eu não poderia simplesmente fazer um rompimento, me atirar no mercado. Então, eu fiz todo um planejamento e uma transição de carreira que envolve vários aspectos, para que eu pudesse fazer isso de uma forma mais consciente e consistente. E para isso a gente entra numa outra questão, se conhecer bem. O autoconhecimento, eu acho que ele é o mais importante para você fazer essa transição. Aí envolve a responsabilidade na hora de fazer, o cuidado na hora de escolher, porque pode ser alguma coisa que você goste, mas não é o que o mercado precisa. Sim. Você sai de uma coisa estável para alguma coisa que você gosta, é tipo paixão, né? Paixão dá e passa, e aí acabou a paixão, acabou o dinheiro, acabou tudo. Sim. Precisa muito cuidado. Esse cuidado, esse caminho de transição, ele costuma ser longo? Isso depende muito de cada pessoa e que etapa está da sua vida, que ferramentas ela tem para proceder uma mudança na sua própria vida, inclusive considerando o impacto em relação às outras pessoas ao seu redor. Isso.
Quando você tem uma família constituída, você tem filhos, tudo aquilo que você está fazendo nessa mudança vai gerar impacto direto. Né? Então, e também você tem um outro lado, sabe, muito interessante, daquelas pessoas que são mais conservadoras, por assim dizer, e elas acham um verdadeiro absurdo você, por exemplo, deixar um emprego concursado para depois fazer uma carreira em ascensão e fazer uma outra coisa, se lançar em um outro projeto. Então, você também tem essa influência externa sobre você e aí o cuidado nunca é demais. E eu diria que o cuidado está dentro daquilo que você vai trabalhar no seu planejamento. A questão financeira, ela costuma ter um peso bem forte, né? Porque se você, como você fala, esse exemplo que você deu, se eu tenho uma carreira estabelecida, eu sou concursada numa empresa que me dá praticamente tudo que eu preciso, entre aspas, Sim. né? Do que eu preciso, mas de repente eu descubro que aquilo não me satisfaz mais. Mas também eu não posso largar aquilo de repente. E a minha fonte de renda? Como eu vou sustentar minha família? Isso. E como eu vou ficar com meus filhos? E como eu vou me sustentar? Tem muita coisinha a ser levada em conta na hora de você abrir mão da realidade e partir para o sonho. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, abrir mão. Muitas vezes a gente pensa, o que eu vou ganhar? Mas a gente precisa pensar do que eu vou precisar abrir mão. É verdade. Né? Então, isso é essencial para que a gente consiga realmente fazer uma transição de carreira e estar pronto, com muita resiliência, para enfrentar tudo aquilo que vem. Todas aquelas surpresas que fazem parte. Essas surpresas, elas fazem parte mesmo, né? Porque eu Sim. acho que ninguém faz uma transição, principalmente de carreira assim, já estabelecida, para uma que você quer se jogar no desconhecido, vamos dizer assim, e não ter surpresas. Vão ter surpresas, né? Com E a gente tem que certeza. estar preparado para isso. Com certeza. O mundo, ele gira numa velocidade aparentemente cada vez maior, né? Maior. É claro que eu não estou falando da rotação da Terra, mas Não. tudo muda o tempo todo. E uma outra coisa é que a mídia, muitas vezes, faz com que você tenha a sua atenção voltada para determinadas pessoas, para determinadas experiências, que podem ser maravilhosas, mas não são todas. E você está preparado para enfrentar isso? O quanto está? Psicologicamente ou emocionalmente falando e também financeiramente. Financeiramente. As pessoas ao redor precisam também, a gente precisa até de uma rede de apoio, não é, Diana? Isso. Porque, por exemplo, se você tem família, você precisa de uma rede de apoio que saiba dessa sua insatisfação com o que está fazendo, a necessidade de fazer uma outra coisa, mas que o caminho não pode ser tão retinho como a gente imagina, né? Sim, não é. Não, quase nunca é, imagina. Então, essa rede de apoio, principalmente familiar, ela é um ponto importante a ser observado. É um ponto importante e faz parte também da sua conquista. Porque, a princípio, né, a sua família, por exemplo, né, ela há muitas pessoas que vêm de uma história mais conservadora. Né? Então, de repente, olhar você nesse tipo de situação, até pelo gostar de você, pelo cuidado em relação a você, elas ficam receosas. É preciso que você esteja muito certo de si, e aí eu não digo trabalhar com coisas sem dados, né? Você às vezes quer muito uma coisa, mas você não está trabalhando assim, isso aqui realmente tem... digamos assim, o mercado, ele vai receber isso, de que forma? Né? Então, você precisa também deixar essas pessoas mais tranquilas para que elas também te retornem com mais apoio. Minha mãe diria sempre, não saia daí que aí você está se dando bem. Mas a gente vai fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinha, você sabe, aquele momento que a gente toma água, toma café, e depois a gente volta para conversar com toda certeza. Me aguardem que eu volto já já. Gente, já estamos de volta conversando aqui sobre mudanças de vida, mudanças de carreira, aquelas guinadas que a gente de repente quer dar na vida e que quem está
por perto pode não entender, era disso que a gente estava rindo aqui no intervalo, pode não entender, mas a gente tem que fazer também esse papel. Eu estou conversando aqui com a Diana Gaspar, que é especialista no assunto. Esse pedacinho bem aí, dessa não aceitação, vamos dizer, por aquelas pessoas que estão mais próximas da gente e que de alguma forma nos influenciam no dia a dia, a gente precisa estar muito preparado para, vamos dizer, para não ceder, se a gente tem tanta certeza do que quer. Preparado para não ceder e também para você não estremecer as relações familiares diante de um posicionamento. Então, se você tiver elementos, né, realmente que consiga apresentar para aquela pessoa, vou te dar um exemplo de mim mesma, tá? Eu procurei me aposentar antes de fazer a minha transição ou de finalizar a minha transição, porque isso não foi um processo, não foi da noite para o dia. Não pode ser. Nas minhas férias, eu ia estudar, eu ia fazer cursos, coisa que eu não tinha condição de fazer quando eu não estava de férias. Sim, eu era concursada, eu tinha função de confiança e eu estava em ascensão na minha carreira. E gostava do que eu fazia, mas faltava alguma coisa e eu precisava buscar essa coisa ainda em tempo. Conseguiu? Consegui. Desde final de 2018, eu efetivamente vivo a nova carreira. Você entrou na pandemia numa nova carreira? Sim. Gente, sim. Mais complicado. Veja como a gente precisa estar preparado para os desafios, porque nem tudo é previsto. É verdade, é verdade. Pois é, nem tudo é previsto. Os imprevistos, eles acontecem quando a gente menos espera. Isso. Vai que, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Vai que, nesse meio tempo, então me preparar, eu ter certeza do que eu quero, eu ter até o apoio familiar, vamos dizer, e o apoio dos amigos, de todo mundo que de alguma forma influencia a minha vida. Eu entro neste novo mercado que eu acho que era o sonho da minha vida. Eu descubro que não é exatamente aquilo. Sim. Que aquilo não me deu o prazer que eu esperava ter, não me deu o entusiasmo que eu precisava ter. E aí? Olha, eu diria que é uma sugestão que eu dou, tá? E que eu fiz. Você experienciar algumas coisas. Como eu falei, eu fiz um processo de transição de carreira, onde no final de semana, muitas vezes à noite, eu já estava fazendo uma outra atividade que não conflitava em nada com a minha atividade profissional à época. Ficaram em paralelo as duas por um tempo? Eu diria que em relação ao conteúdo, em relação ao teor, uma completava a outra. Porque como eu voltava muito para o comportamento humano, isso para quem exerce funções de liderança, para quem tem que alcançar metas, resultados, para quem tem que lidar com clientes o tempo todo, isso é muito positivo. Então, isso não prejudicava em nada, muito pelo contrário. Agora, férias, muitas vezes saía daqui e ia para São Paulo fazer cursos. E eu ouvia de algumas pessoas, mas você vai trabalhar nas férias? Você vai estudar nas férias? Você vai gastar o seu dinheiro com outros cursos? Sim, o interesse era meu. Eu precisava disso, né? Até que consolidei a transição. Aí entra o autoconhecimento. Muito. Porque eu acho que até durante essa jornada você acaba se conhecendo mais, acaba tendo a experiência e vendo se é realmente aquilo que você quer, né? Porque mudanças de vida não se faz de uma hora para outra, com toda certeza, não deve. gente. Não deve, gente. A gente está falando aqui, aquela vontade de mudar é bonito, é lindo, mas é tudo muito bem estudado, articulado, para que a gente não tenha, que esses imprevistos que podem acontecer não afetem, não desmorone com tudo que a gente tem construído ao longo do tempo, né? Essas mudanças, Jana, elas são mais comuns em jovens, em quem já se aposentou, que está inventando uma nova vida. Ela tem uma faixa etária ou qualquer um pode sentir esse desconforto que o leva a buscar outras coisas? Eu acredito que qualquer um possa, mas a minha pesquisa de mestrado, ela se voltou, tá, a mulheres e ao processo que envolve a pós-aposentadoria. E eu tive a oportunidade de entrevistar várias mulheres. Nessa transição,
a gente via autoconhecimento, ainda que não entendessem algumas que aquilo era autoconhecimento, mas muitas vezes também não via planejamento, porque isso é uma coisa mais estruturada no processo, tá? Mas assim, saber exatamente o que você quer e como você pode fazer, não significa que será um sucesso total e absoluto. É para isso que a gente deve estar preparado, né? Isso. Mas ajuda você até a enfrentar dificuldades. Por exemplo, qual é a minha expectativa quando eu me lanço em outra coisa no mercado? Eu acho que eu vou ter clientes o tempo todo? Eu acho que vou ter um faturamento X o tempo todo? É preciso que eu pense sobre isso. E se eu não tenho, por mais que eu pesquise, se eu não tenho isso, essa certeza, então reserva, minha amiga. Reserva para te acudir naquele momento que não vai dar certo. É verdade. E para que você, depois de ter feito toda uma transição de carreira, você até se estresse buscando mais, mas não com aquela preocupação de como é que eu vou pagar minhas contas agora? É bom já ter uma reserva, saber que as contas chegam todos os meses, em qualquer etapa da vida. Elas vão chegar todos os meses, então é preciso estar preparado mesmo na transição. Mas a gente pode dizer assim, a partir de agora eu quero investir em mim, eu quero desfrutar da aposentadoria, aí eu quero fazer o que eu nunca fiz, eu vou viajar, vou fazer aquilo. E também isso é uma mudança de vida? Sem dúvida. Também pesquisei sobre isso, né? Muitas mulheres passam boa parte da sua vida em função de filhos, de lar, e ainda são cobradas por isso o tempo todo. Outras se envolvem, além de tudo isso, elas se envolvem em posições de gestão, como foi o meu caso. Isso não faz com que você largue o outro lado totalmente. Nem pode. Não pode, nem pode. Então, isso tudo está junto. E aí, então, elas descobrem, puxa, agora eu tenho condição de curtir. Eu cheguei a ver em algumas pesquisas mulheres se reunindo para viajar pela estrada, para descobrir outras coisas, né? Viver novas experiências, não exatamente experiências profissionais, mas assim, experiências de vida. Isso, eu acho que vale a pena sim. Se você não está satisfeito com alguma coisa, só tem uma opção, mudar. Aí só tem que ter outra preocupação, planejamento. Pronto. Seguir um passo a passo é o melhor caminho para se chegar a um resultado feliz. Eu não sei se vai ser um resultado feliz, mas um resultado bom, né? Aí tem que seguir todas essas instruções, né? Tem um suportezinho financeiro, tem um acolhimento familiar, se cercar de conhecimento a respeito do que você quer fazer. Aí tem tudo para dar certo. Elda, eu queria só acrescentar uma coisinha, posso? Não esquecer que junto com tudo isso, entender que você é uma pessoa, eu sou outra. Seus valores necessariamente não são iguais aos meus. Seus sonhos não são iguais aos meus. A sua emotividade não é igual à minha, né? Os seus anseios, suas expectativas, a forma de você viver o dia a dia não é igual. Então, eu não posso só olhar para o lado de fora. Eu preciso olhar para dentro de mim e perguntar o quanto isso é impactante na minha vida. Exatamente. Com certeza. Que consequências isso vai trazer para a minha vida? Porque senão pode virar algo que motivo mais de arrependimento e de tristeza. E de frustração, que é o que a gente não queria, de onde a gente está fugindo, né? Pois é, eu não posso olhar para a Diana e dizer assim, eu vou mudar a partir de agora, ela mudou, se deu bem, então eu vou me dar. Nada disso. Eu preciso me conhecer, saber que eu sou completamente diferente dela, completamente diferente de você, e cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus desejos, e a gente busca realizar da melhor forma possível. Diana, querida, muito obrigado por todas essas informações, por todos esses conhecimentos compartilhados com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer a gente poder levar alguma mensagem e despertar algo de positivo nas pessoas. Muito obrigada e bom dia para você e para você que está aí do outro lado, que aprendeu um pouquinho mais sobre como fazer mudanças sem que essas mudanças lhe causem problemas. Tchau e até a próxima.